Olá, irmãos e irmãs, boa noite. Aqui estamos novamente para um novo programa Viver em Família, pela TV Nossa Padroeira, pelas redes sociais, Facebook e YouTube. Iniciemos com a nossa oração, pedindo a ação de Deus no nosso programa, na nossa vida familiar, na nossa vida conjugal. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, e perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Sagrada Família de Nazaré, fazei a nossa família semelhante a vós. Queridos irmãos e irmãs, encerramos o programa anterior cortando meio que abruptamente, deixando sem explicação parte do texto que nós estávamos estudando, em que São Paulo fala sobre o casamento e a virgindade, sobre a vida conjugal e a vida celibatária. Uma das coisas que a gente falava naquela ocasião, naquele programa, era sobre duas pessoas. A gente até mencionava naquele programa sobre credos diferentes, pessoas católicas e não católicas. Aqui São Paulo vai além. Ele coloca a condição de pessoa cristã ou católica na época, para sua época, não com o nome católica, mas universal, católica, da palavra grega, pelo que ela significa, em que a pessoa cristã, ao casar-se com uma pessoa pagã, a pagã não tinha responsabilidades, não tinha obrigações com a católica no sentido da indissolubilidade do casamento. Mas a católica ela tinha o compromisso da sua parte. Isso se chamava ou se chama dentro da igreja como o privilégio paulino, em que a parte pagã ela é santificada pela parte cristã, ou caso contrário, os filhos seriam impuros. Como São Paulo não quer isto, ou Deus não quer isto para seus filhos, filhos impuros ou filhos perdidos, São Paulo cria esta situação que se chama de privilégio paulino, onde as pessoas se tornam santas pela convivência com a parte cristã. A outra parte que nós conversávamos era sobre... Eu vou até ler a passagem novamente. Isto está no versículo 12 ao 16. Aos outros digo eu, não o Senhor. Se algum irmão tem esposa cristã, e esta consente em habitar com ele, não a repudie. E se alguma mulher tem marido não cristã, e este consente em habitar com ela, não o repudie. O que São Paulo quer dizer é que o marido pagão, ele é santificado pela esposa cristã. E o marido, ou melhor, e a esposa pagã, ela é santificada pelo marido cristão. Se não fosse assim, os filhos seriam então pecadores. Continuando, ademais, viva cada um segundo a condição que o Senhor lhe assinalou, em partilha e na qual ele se encontrava quando Deus o chamou. A pessoa se encontrava quando fora chamada por Deus. Ou seja, o discurso de São Paulo, ele continua insistindo que a pessoa permaneça na condição em que foi chamada por Deus, em que Deus a coloque. Avançando um pouquinho, nós vamos para o versículo 25 seguintes, em que São Paulo fala a propósito das pessoas virgens. Ele diz que não tem preceito do Senhor.
Dou, porém, um conselho como homem, que pela misericórdia do Senhor é digno de confiança. Julgo que essa condição, a condição da virgindade, é boa por causa das angústias presentes. Sim, é bom ao homem ficar assim. Está ligado a uma mulher? Não procures romper o vínculo. Não estás ligado a uma mulher? Não procures mulher. Todavia, se te casares, não pecarás. E se a virgem se casar, não pecará. Mas essas pessoas terão tribulações na carne. Eu vou-las desejaria poupar. O que São Paulo quer nos dizer é que as pessoas que deixam ou que optam pelo casamento, não querendo permanecer na virgindade, elas vão enfrentar tribulações, vão enfrentar problemas de abstinência, enquanto que a pessoa virgem, ela não tendo experimentado algo que ela não tem experimentado, ela pode desejar, mas não deseja ardentemente e não enfrenta outros problemas concernentes às pessoas que têm uma vida conjugal. Significa que a vida conjugal ela seja algo atribulante ou algo pesado? Não. Tem as suas dificuldades, tem os seus pesos, mas ela não chega a ser um peso, não chega a ser ela por si uma tribulação. É preciso que as pessoas tenham amor, e o amor naquelas 3 dimensões. Com isto, nós abrimos uma conexão para outra coisa que nós nos propomos a falar neste programa, que são os pilares do relacionamento conjugal. A gente falava então das 3 dimensões do amor: o amor ágape, o amor eros e o amor filia. Dentro dessa condição de amor, também a gente cita o amor do coração. Não sei exatamente em qual a gente poderia enquadrar, fica a seu critério, mas a gente fala do amor paixão, o sentimento que brota espontânea e involuntariamente do ser humano, de uma pessoa em relação à outra. Ou seja, a reação química que acontece no cérebro, ou pintou uma química quando a gente olha para alguém e se apaixona. Aí a paixão ela tem 2 situações. O nós deixarmos nos levar pelas paixões e acabarmos fazendo besteira, principalmente os que são casados, se não são apaixonados por sua esposa, não são apaixonadas por seus maridos, e acabam se apaixonando, vão fazer bobagem e cair no pecado que nós há pouco mencionamos. O pecado do adultério, o pecado da infidelidade, o deixar o marido, deixar a esposa. Ou seja, deixa-se levar por um sentimento involuntário que não depende da própria vontade. E o próprio São Paulo, que nós acabamos de refletir, ele condena o nós deixarmos nos levar pelas paixões, de modo que isto é um gesto, é um sinal da fraqueza humana. Para um homem, ele perde a sua hombridade, ele perde a sua honra ao deixar-se dominar por paixão. E dentro desses pilares, nós também temos a amizade, claro, o amor filia, a sexualidade. Eu tenho dado pinceladas sobre a sexualidade aqui, mas o que nós nos propomos dentro deste programa é trazer uma pessoa especializada para falar sobre a sexualidade conjugal ou a sexualidade quando se trata do ser humano de um modo geral. A outra situação são os filhos, que são um dos pilares para o relacionamento conjugal, o relacionamento familiar. Claro que hoje as pessoas dizem que filho não segura casamento.
E aí entra um outro perigo, que também nós desejamos trazer alguém especialista para falar sobre isto, e que nós já demos um toque no programa anterior, há 2 semanas atrás, melhor, na semana passada, quando nós falávamos da ideologia de gênero. Claro que nós não podemos rotular tudo numa só situação, como se todo homoafetivo, homoafetiva, ela fosse fruto de um casal que não deu certo, que fora viver somente com a mãe para um rapaz, ou somente com o pai, e aí então se torna homoafetiva pela falta de referência da pessoa do sexo oposto. Podemos dizer, ou psicólogos certamente vão afirmar que há uma das condições, uma das situações é esta. Mas os filhos, eles devem ser levados em conta dentro do relacionamento conjugal. Os pais precisam pensar bem como vai ficar a situação dos filhos, do filho ou da filha, caso eles venham a separar-se. Os pais se separam, a criança não quer a separação dos pais, mas os pais às vezes pensam mais em si, ou seja, faltou amor até mesmo para com os filhos, quando resolvem separar-se sem levar em conta o desejo dos filhos. Faltou o respeito entre eles e entre os filhos, e imperou ali o egoísmo, onde busca-se a satisfação própria sem pensar no outro. Vamos para o intervalo, voltamos em instantes para continuar essa nossa reflexão, este nosso bate-papo. Ver a fé, partilhar, viver com alegria cristã, dar risada, se emocionar, fazer a festa. Paróquia que pula, canta, aclama Jesus Cristo. Uma comunidade vibrante e radiante no amor de Maria, que gosta de estar junto com todos. Afinal, nossa paróquia é para todos. Lugar de família, feito por famílias, para todas as famílias. Um lugar de aconchego, de acolhida e de esperança. É a casa da mãe que espera seus filhos e que os recebe de braços abertos. Uma igreja, aliás, uma só igreja. Um só batismo, um só povo, um só ideal. Evangelizar. Juntos somos mais. Faça parte desta família chamada Paróquia Nossa Senhora Aparecida. Queridos irmãos e irmãs, estamos de volta. Nós falávamos então no bloco anterior sobre os pilares do relacionamento conjugal. E é claro que dentro desse relacionamento conjugal, nós não podemos deixar de citar a oração. Família que reza unida, permanece unida. O casal, quando reza unido, permanece unido. É impressionante o poder de 2 pessoas. Jesus mesmo fala isto no Evangelho de São Mateus, que o casal, quando pedir qualquer coisa, aliás, Jesus fala, qualquer coisa que pedires ao meu Pai que está nos céus, vos será concedido, se 2 de vós estiverem de acordo sobre a face da terra. Então, eu acho que nesse sentido nós só estamos reforçando algo que a gente já falou aqui, mas citando a oração como um dos pilares do relacionamento conjugal de sucesso. Cada casal tem as suas dificuldades, mas talvez muitos casais, se não fosse pela oração, já teriam se desfeito o seu casamento, a sua família, os filhos sofrendo.
A outra situação que nós falamos, ou necessário, é o apoio um do outro, ou a cumplicidade. Nós tivemos há algum tempo aqui no nosso programa um casal em que eles confessavam, dando o testemunho da própria vida, que eles tiveram um começo tortuoso. A moça dizia que, falando para a mãe, em relação ao comportamento do pai, que era alcoólatra, que se um dia ela tivesse um marido daquele jeito, que ela separaria. No entanto, ela foi persistente, ela foi perseverante. Ela teve cumplicidade com aquele homem que ela escolheu e provavelmente ela foi a salvação daquele homem. Porque talvez se ela tivesse desistido, ele teria sucumbido de vez e acontecido como acontece com muitos casais ou com muitas pessoas. Quando falta o apoio de alguém, se perde de vez, principalmente no mundo dos entorpecentes, no mundo das drogas, em que na ocasião mesmo a gente falava que a pessoa que se envolve com drogas, normalmente o seu fim é cadeia ou cemitério. E graças àquela mulher, a sua persistência e a sua perseverança, a sua cumplicidade em relação àquele homem, é que ele pôde achar de volta o caminho para sair daquela situação. E deixar-se então recuperar da situação em que se encontrava no mundo das drogas. O caso dele não é nem uma situação de alcoolismo. Não era só uma situação de alcoolismo, era de drogas mesmo, e drogas pesadas, como ele colocava, e drogas que muitas vezes as pessoas não se recuperam, mas que no caso dele, houve também da parte dele, a persistência e a perseverança. É claro que ele precisa se cuidar até a cada dia da sua vida, porque se ele descuidar da própria vigilância, ele pode voltar a cair. Ou seja, um relacionamento conjugal, ele não vai durar, ele não vai persistir, ele não vai perseverar se um dos cônjuges não for para outro o apoio, a estaca de sustentação, a escora, o muro de arrimo. Então, uma vida conjugal, um cônjuge precisa do outro, como os filhos precisam dos pais. É preciso que os pais também não percam a sua responsabilidade em relação aos filhos, ou não percam a consciência da sua responsabilidade diante dos filhos, porque pode ocorrer que os filhos se percam quando os pais desistem de como os filhos estão se comportando. Nós precisamos ser o apoio um do outro. É preciso a confiança também como alicerce, como muro dentro do relacionamento, a fim de ajudar o próximo, ajudar o esposo, ajudar a esposa, ajudar os filhos dentro da convivência familiar. Vamos tomar uma situação dentro de uma vivência familiar que, se falta perseverança, o casamento sucumbe. Se falta apoio, às vezes até dos de fora, ou se falta uma busca da nossa parte de pessoas que possam nos ajudar, pessoas corretas, como o movimento de irmãos apresentou para nós, como a Pastoral da Família nos apresentou aqui, se elas não forem, se esses dois movimentos, o movimento e pastoral, eles não puderem ajudar, como o casamento daquela, ou a união daquela família pode se desfazer. Porque falta de pessoa certa em quem buscar a orientação. Vamos criar um filmezinho na nossa cabeça aqui, na nossa mente. Você que nos assiste, eu a apresentar para vocês, numa vida conjugal, um casal recém-casado, casou-se maravilhosamente, uma festa, tudo
as melhores promessas de amor, os melhores propósitos de vida a dois. E depois de casados, indo para sua casa, é natural que nós comecemos a nos revelar, a mostrar a nossa cara, as nossas máscaras começam a cair, e então nós vamos nos revelando. E aí então vem aquilo que é do nosso jeito de ser e que nós não nos revelamos enquanto namorávamos, enquanto éramos noivos, porque as pessoas, o casal, não frequentavam a casa um do outro por um certo tempo para ver que comportamento a pessoa tinha. E aí, dentro na convivência matrimonial, um começa a cuidar da pasta de dente de um jeito, o outro não gosta daquele jeito como o outro usa a pasta de dente, aperta pelo meio, o outro é mais perfeccionista, gostaria de apertar por trás a pasta de dente. O outro, o homem que é mais descuidado, ao tomar banho e se enxugar, joga a toalha em cima da cama. Enquanto isso, vai se criando entre os dois, entre o casal, entre o homem e a mulher, como se o inimigo fosse levantando um muro a dividir os dois. Aí de repente ele sai para um jogo de futebol com os amigos, não avisa a esposa que está saindo para aquilo, não dá uma previsão de horário de volta, volta tarde. No outro dia, ela que sai, vai para o salão fazer o cabelo, ficar bonita para ele, charmosa, cheirosa, mas ele não aceita aquilo dela, não reconhece, não percebe aquela atitude, não percebe que ela cortou dois dedos do cabelo. E ela fica então chateada de novo. Ele, porque ela não estava em casa quando ele chegou. Ela, por ele não ter percebido, não tê-la elogiado. E o muro vai crescendo. Ele, porque tira os sapatos e joga de qualquer jeito embaixo da cama, ou se tiver um lugar apropriado, não coloca neste lugar apropriado, porque tira a roupa suja na hora de tomar o seu banho e joga de qualquer jeito, não coloca no lugar adequado, no lugar onde será encaminhado para a higienização da roupa, para a sua lavagem. E as coisas vão acontecendo e o muro vai crescendo. O inimigo a levantar o muro. Se esse casal, dentro desse relacionamento, eles não buscam uma ajuda de fora para descobrir o que está acontecendo, eles vão acabar sucumbindo, e aquilo que era o sonho deles, a coisa mais gostosa que eles sonharam a dois, acaba morrendo por falta de cuidados, por falta às vezes de um chegar e apontar para o outro, não no sentido de denegrir o outro. Isso ninguém gosta, a gente não gosta quando alguém nos aponta o erro, no sentido de nos humilhar, de nos jogar na cara nossos defeitos. Então é preciso que nós nos coloquemos em atitude de correção amorosa, de correção afetiva. Se determinada coisa que a minha esposa faz me incomoda, porque eu sou mais chato, sou mais perfeccionista, e eu carinhosamente chegar e dizer para ela que eu não gostei daquilo, ela ou vai me fazer compreender a sua atitude, o seu comportamento, se eu for amoroso para com ela diante da situação, se aquilo é algo crônico dela, da situação, do modo de ser dela, ou seja, algo que pode ser corrigido. Então, isso pode levar a uma mudança em que o casal se entenda. Agora, se é algo que é do comportamento, da personalidade da pessoa, não adianta a gente querer mudar. Nós temos é que ter amor e carinho para aceitar aquela situação. O que pode ser mudado, por exemplo? Certa vez eu escutei de uma pessoa que ministrava curso de noivos, ao ser procurado por um casal que estava em conflito, a mulher relata para a pessoa
de família, que ajudava as famílias, que o marido sempre chegava tarde e que ela ficava chateada. O marido, ao ser ouvido, disse para aquele homem que ele chegava tarde porque ele gostava de jantar uma polentinha com frango e a mulher não fazia. O que faltava entre aquele casal, entre aquelas duas pessoas? Faltava o diálogo para que eles esclarecessem um ao outro algo que os estava desagradando. Ela dizia que não fazia a polenta porque ele chegava tarde, ele dizia que não chegava cedo porque não tinha a polenta. Ou seja, estava faltando diálogo, estava faltando conversa. Estava faltando um apontar ao outro algo que o desagradava. Ou nós ficamos quietos e mantemos o nosso comportamento, mantemos a nossa atitude, ou nós expomos a nossa insatisfação, o nosso descontentamento, para que a outra pessoa tenha a chance, a oportunidade de mudança. Assim, aquele casal que percebeu que o seu problema estava sendo por causa da polenta, se comprometeu ele a chegar cedo e ela a fazer a polenta, e superaram então os seus problemas, superaram sua dificuldade. Isto é coisa que não faz parte do comportamento da pessoa, que são apenas atitudes que podem ser mudadas, que podem ser corrigidas, e então superar, fazer esta mudança, realizar esta mudança, a fim de que se tenha uma nova condição de vida, que se dê uma oportunidade para a vivência, para a vida conjugal mais amorosa, não deixar que picuinhas destruam um sentimento que os levou ou que levou o casal a desejarem-se mutuamente para sempre. Queridos irmãos, queridas irmãs, agradecemos a sua presença conosco, a sua audiência. Continue nos assistindo pelas redes sociais, Facebook e YouTube. Dê lá a sua curtida, faça sua crítica, mande sua pergunta para nos ajudar, nos orientar nos nossos programas. Mande para nós qual é a sua inquietude, o que te incomoda na vida conjugal. Não vamos dar a receita pronta, mas certamente podemos dar uma luz a vos ajudar. Assista-nos pela TV Nossa Padroeira e compartilhe com os seus amigos, com os seus vizinhos, com os seus parentes. Seja você um missionário, um evangelizador, compartilhando este programa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de Nossa Senhora Aparecida, desça sobre todos vós a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, o Filho e Espírito Santo. Amém. Boa noite, muito obrigado.